Graça e a paz, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa série falando a respeito dos sacramentos e nós vamos continuar nossa série respondendo algumas perguntas como quem deve ministrar os sacramentos e quem deve receber os sacramentos. O que torna alguém digno de receber o sacramento? Então, para iniciarmos, nós vamos iniciar com uma revisão e nós vamos nos lembrar o que é um sacramento. Então nós vimos que um sacramento é uma santa ordenança que foi instituída por Cristo, na qual por sinais sensíveis Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Então nós vimos que o sacramento consiste nessa relação entre aquilo que significa e aquilo que é significado, né? Essa relação entre o sinal sensível e aquilo que é significado que forma o sacramento. Nós vimos também que há dois sacramentos no Novo Testamento, o batismo e a ceia do Senhor. Então, além disso, nós vamos ver hoje o que a pergunta 176 nos diz. A pergunta 176 do Catecismo Maior nos diz: em que concordam os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor concordam em ser Deus o autor de ambos, em ser Cristo e os seus benefícios à parte espiritual de ambos, em ambos serem selos do mesmo pacto, em que não devem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho e em que devem ser continuados na Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. Então, nós podemos perceber, irmãos, como é interessante a relação pactual entre o crente e os sacramentos, e a relação entre os próprios sacramentos, entre o sacramento da ceia e o sacramento do batismo. Ambos significam as realidades do pacto da graça. Ambos significam a realidade de Cristo no pacto da graça. Então, além dessa conexão, nós precisamos agora, e nós vamos nos deter hoje, a respeito da seguinte questão que está muito clara. Nós podemos perceber que em ambos os sacramentos há uma similaridade. Não devem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho. Então, a pergunta que nos fica é: por que então somente os ministros do Evangelho devem participar, ou devem ministrar, melhor dizendo, os sacramentos? A resposta está basicamente naquilo que o Charles Hodge irá nos dizer. O ministro da palavra, legalmente ordenado, deve ministrar os sacramentos. Por quê? O Charles Hodge nos diz: pois assim como o ministro da palavra e os sacramentos estão unidos, o ministério da palavra e dos sacramentos estão unidos nas Escrituras, é questão de ordem e propriedade que os sacramentos sejam administrados por aqueles somente que foram devidamente chamados e designados para esse serviço. Então, o Charles Hodge nos lembra de algo muito interessante. Nas Escrituras, o ministério da palavra e o ministério dos sacramentos estão unidos. Eles são unidos. Tanto é que é comum que a gente escute alguém falar a respeito do pastor, do ministro, como ministro da palavra e dos sacramentos. Porque nas Escrituras eles estão unidos. Eles formam um único ministério. Porque da palavra procedem os sacramentos, né? Através da palavra eu tenho a fé e os sacramentos são um selo, são um sinal da fé que me faz entrar no pacto. Nós vamos ver algumas coisas em relação a isso. Primeiro, o ministro da palavra, legalmente ordenado, deve celebrar os sacramentos. Por quê? Porque Cristo deu somente a eles o poder de dispensar os sacramentos. E nesse texto de Mateus nós vamos ver a união muito clara entre palavra e sacramento. O texto nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o sacramento é dado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja a palavra: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós podemos perceber, irmãos, muito claramente, que no ministério da palavra e o ministério dos sacramentos, eles estão unidos. E aqueles que recebem
ao ministério da palavra recebem o ministério do sacramento. Aqueles que recebem o ministério do sacramento recebem o ministério da palavra, porque ambos estão unidos no mesmo ministério. Então nós vemos que no texto da Grande Comissão, onde a igreja é comissionada, os apóstolos são comissionados, nós podemos perceber que a palavra e os sacramentos estão unidos. Então nós devemos entender que aqui o texto de Mateus não deve ser entendido como cada cristão deve executar a Grande Comissão, no sentido mais estrito. Então, não quer dizer que todo cristão tem que sair batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim que a igreja deve fazer isso. Cristo deu essa ordenança à igreja, e a igreja ela é apostólica, no sentido de que ela guarda a doutrina dos apóstolos, a missão que foi dada aos apóstolos. A doutrina que foi dada aos apóstolos é a doutrina e a missão da igreja. Por isso a igreja batiza, por isso a igreja prega, anuncia o evangelho. Então o texto da Grande Comissão é melhor entendido quando nós entendemos que ele se aplica a toda a igreja e aos oficiais que estão na frente, na liderança dessa igreja e representam o corpo de Cristo quando eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é simplesmente um oficial que batiza, mas é a própria igreja que está batizando, ou reconhecendo a entrada daquele crente no corpo de Cristo. Então, quem pode administrar os sacramentos? Outro texto que vai nos ensinar é o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 1 a 4. Então, o texto de Hebreus nos diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, o escritor da carta aos Hebreus está deixando muito claro, ao falar do sacerdócio, que ninguém toma a honra do sacerdócio para si mesmo, mas aquele que é chamado por Deus é quem toma essa honra para si. E nós podemos pensar, mas o que tem a ver o sacerdócio com o ministério da palavra? Porque ambos são ofícios da igreja. O sacerdócio era um ofício da antiga aliança, da aliança da graça no tempo do Antigo Testamento. O ministro do Evangelho, o pastor das ovelhas, o presbítero, ele é um ofício do Novo Testamento. Então, os ofícios não são tomados por vontade humana. O ofício é tomado pela vontade de Deus. Ninguém toma essa obrigação para si mesmo. Ninguém se ordena pastor. Ninguém se ordena presbítero. Isso é dado pelo próprio Senhor, que o chama e que o ordena. Então, o sacramento é unido à palavra, está unido à palavra e está unido ao ministério daquele que foi chamado pelo próprio Senhor. Um exemplo disso é que nós vamos ver que no Novo Testamento, os que dispensam o sacramento do batismo, e por conseguinte nós podemos relacionar com a ceia, são chamados ordinariamente ou extraordinariamente. Nós não vamos abrir em todos esses textos, mas nós podemos ver o exemplo de João Batista, que foi chamado pelo Senhor. No texto de João mesmo ele diz: aquele que me enviou a batizar. Então nós temos os apóstolos na Grande Comissão, em Atos, quando Pedro batiza. Nós temos Filipe, que foi chamado pelo Senhor para batizar o eunuco, e ele era evangelista, que é um ofício da igreja também, um ofício que com o tempo foi atribuído ao presbiterato. Nós podemos ver no exemplo de Ananias, que batizou Paulo. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor e foi encaminhado ao encontro de Paulo para batizar. Nós temos o exemplo de Paulo e de Silas também, que foram enviados, comissionados pelo Senhor para batizar. Então, irmãos, no Novo Testamento nós podemos ver claramente que o batismo é dado ou deve ser ministrado por aqueles que foram chamados, comissionados por Deus, seja ordinariamente, seja extraordinariamente. E os ministros do Evangelho são ordinariamente convocados, chamados pelo Senhor para administrar os sacramentos. Então, a próxima pergunta que nós vamos entrar agora é: quem pode e deve receber os sacramentos? A resposta é: somente aqueles que estão no pacto. E aqui vem um texto muito interessante que nós devemos nos deter. Quando o Senhor foi então instituir a sua aliança com Abraão, ele disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Ele repete o termo: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós.
Então, o Senhor, ao instituir a aliança, ele diz claramente: guardarás a minha aliança, esta é a minha aliança. Qual é a aliança? Será circuncidado todo macho, toda a carne do prepúcio será circuncidado. Será isso por sinal entre mim e entre vós. Então é muito claro que a circuncisão é um sinal, é um selo da aliança que é feita. Portanto, aqueles que devem receber o sacramento devem então ser aqueles que estão no pacto. Pois a partir do momento em que eu estou no pacto, eu recebo o sinal e o selo. É isso que Paulo vai nos ensinar muito bem ao interpretar a passagem de Gênesis. Ele diz: e recebeu, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então veja, os mesmos termos que nós temos usado: o sinal, o selo. Mas veja quando ele recebeu: quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Então, veja o exemplo muito claro. Abraão recebeu o sinal e o selo da circuncisão quando ele ainda estava incircunciso. Por quê? Porque ele teve fé, entrou então em aliança com o Senhor, ou o Senhor entrou em aliança com ele, e então ele foi circuncidado como sinal, como selo da fé que ele tinha. Então, ele tem fé antes de entrar no pacto, ele entra então no pacto e recebe o selo do pacto. Da mesma forma, o texto de Êxodo nos instrui muito bem quando o Senhor fala a Moisés, né? Então, o texto nos diz muito bem a respeito da lei da guarda da Páscoa, né? Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então veja a ordem: aquele que quer participar seja circuncidado, ou seja, há um desejo, há fé. Então eu recebo o sinal e selo da fé, eu entro na aliança pela circuncisão. Melhor dizendo, eu entro pela fé e isso é significado e selado pela circuncisão. E então, uma vez iniciado no pacto, eu como da Páscoa. Então, irmão, fica muito claro na estrutura da antiga aliança como se nós devemos nos portar na nova aliança. Porque a estrutura é essa. A estrutura é a estrutura da circuncisão e da Páscoa na antiga aliança, que então passa a ser o batismo e a Santa Ceia na nova aliança. Um é o sinal da iniciação, a circuncisão na antiga aliança e o batismo na nova, e o outro é o sinal da confirmação, da nutrição, que é o da Páscoa na antiga aliança e da Santa Ceia na nova aliança. Então, irmãos, nós podemos ver claramente que o sinal da ceia e o sinal do batismo são a continuação da mesma estrutura da antiga aliança. Temos a circuncisão. Aquele que tinha fé recebia o sinal e o selo da fé. Então, participava dos benefícios da aliança. Um deles, a Páscoa. Na nova aliança, aqueles que têm fé são batizados e então recebem os benefícios do pacto da graça. Um deles, a ceia do Senhor. Então, quem deve receber os sacramentos? Aqueles que fazem parte do pacto da graça. E a grande pergunta é: quem são os que fazem parte do pacto da graça? Aqueles que recebem pela fé Cristo Jesus e os seus filhos. E é justamente o final dessa resposta, os seus filhos, que nós veremos na próxima semana, quando nós veremos o batismo infantil. Se nós estamos falando de fé para entrar no pacto da graça, o símbolo, o selo, o sinal da fé, a circuncisão na antiga aliança e o batismo, como nós estamos falando disso, nós podemos perceber que os crentes, ou os filhos dos crentes, podem estar no pacto da graça e assim podem receber do batismo, né? Podem e devem receber. Nós vamos ver isso na semana que vem. Mas o que nos fica hoje é quem ministra, o ministro ordenado. Quem recebe, aqueles que fazem parte do pacto da graça. Os crentes e os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos ajude assim a entender mais a respeito do sacramento do Senhor.